Entre as várias coisas que a internet trouxe para nós, eu acredito que a principal delas foi a liberdade. Porque se antes a gente era limitado às informações que as grandes mídias traziam até a gente, principalmente grandes emissoras com seus interesses próprios, hoje a gente tem acesso a um mar de informações. E com isso veio a liberdade. Mas não é bizarro a gente pensar que mesmo assim, tem dias que estar online parece mais sufocante do que libertador? E é exatamente sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Sobre esse lado mais obscuro da internet. Sobre as redes sociais e a saúde mental. A comparação, a ansiedade, a baixa autoestima, sobre a superficialidade, do comportamento das pessoas atualmente, a perda da autenticidade. É interessante ou não é excluir o Instagram? O que está por trás de todo esse vício? E ainda mais, qual o papel do algoritmo dentro desse ciclo vicioso? E por fim, é claro, trazer uma conclusão, trazer uma possível solução para você refletir que talvez possa fazer sentido para você. Houve um tempo, num passado mais ou menos distante, que foi quando eu criei aqui a página, que eu estava muito motivada a criar conteúdo, a compartilhar minhas experiências, dividir com vocês os meus aprendizados, e tudo aquilo me fazia muito bem, tanto a troca com vocês, como também o fato de eu me expressar, de eu trazer tudo isso de fato. Só que eu comecei de um tempo pra cá a não sentir vontade de estar nas redes. E eu confesso que não foi algo consciente. Como eu vejo muitas pessoas hoje tendo uma consciência assim: não, eu preciso me afastar, preciso fazer um detox digital, porque isso está me fazendo mal. Ou porque eu tô viciada nisso daqui, ou porque não tá me fazendo bem de alguma maneira. E eu não era viciada nas redes sociais, por mais que eu trabalhe com isso. Mas eu não era uma pessoa que consumia, muito, tenho essa noção. Mas ainda assim, todas as vezes que eu entrava ali no Instagram, principalmente, eu não tinha vontade de continuar ali. E aí eu fui percebendo que, na verdade, é porque eu não estava sentindo verdade em quase nada do que era postado ali. E se a gente voltar um pouquinho, só fazendo uma pausa aqui, a minha jornada com o detox digital começa um pouco antes. Que foi exatamente quando eu criei a página. Que eu comecei a seguir pessoas que faziam sentido pra mim dentro lá do meu perfil do Instagram, do Alquimia Consciencial. E parei de utilizar a minha conta pessoal que eu tinha até então. Isso pra mim já foi um super detox, porque eu comecei a seguir só pessoas que me engrandeciam de alguma maneira, que me faziam bem, não só me trazendo conhecimento ou coisa assim, até às vezes alguma página de humor, enfim, mas eram coisas que faziam sentido pra mim. E aquilo ali já me deixou num ambiente muito mais confortável do que era estar no meu perfil pessoal com as pessoas que me conheciam e que eu conhecia, porque parece que era sempre, não tinha nada que me engrandecesse, era só, enfim. Era isso, então começou aí. Então, pra mim era confortável, era bom estar ali, abrir o Instagram de vez em quando e ver o que as pessoas colocavam. Só que, aí, voltando na história, comecei a sentir isso uns 2 anos mais ou menos. Essa falta de vontade de estar ali, de acompanhar, e comecei a perceber que era isso, que era a superficialidade das pessoas, a falta de verdade, tudo era muito igual. Apareceu um novo formato de post. Daqui a pouco tava todo mundo fazendo o mesmo formato. Ah, porque agora tem um novo ângulo aqui que chama mais atenção pra gravar. Todo mundo fazendo a mesma coisa, gravando no mesmo ângulo. E aí, às vezes, eu conseguia até perceber de quem que aquela pessoa era aluno, porque eu sei qual era o influencer que estava ensinando ele a fazer aquilo, porque a pessoa simplesmente copiou tudinho, em vez de jogar o seu próprio tempero, em vez de alquimizar aquele conhecimento e trazer a tua própria voz, sabe? E aquilo ali começou a me cansar. Então, pra mim, foi essa motivação que me fez me afastar um pouco do Instagram. E assim, não foi algo que, vou tentar ficar sem por não sei quantos dias. Vou desinstalar porque eu perco muito tempo aqui. Eu sei que tem pessoas que fazem isso e a gente já vai chegar lá, tá bom? Só tô contando a minha experiência. E aí, beleza, até hoje tem sido assim. E aí eu comecei a perceber que no YouTube eu nunca parei de consumir. Porque eu percebo que aqui o conteúdo ele é muito mais denso, ele tem mais conteúdo de fato, não existe aquela ansiedade para a pessoa falar tudo ali nos primeiros 30 segundos, porque é óbvio que tem, se você quer trazer a atenção da pessoa para que ela assista seu vídeo, é interessante que no começo você fale do que vai se tratar o vídeo, mas enfim, é uma coisa óbvia, não é aquela coisa que tem que ser muito rápido e prender atenção, porque senão a pessoa rola a tela pra cima. O comportamento do usuário no YouTube é diferente. Só que a questão vai muito além
disso, da superficialidade das pessoas, da falta de autenticidade, que isso pra mim já é muito grave. Porque eu acredito fielmente que o que há de mais poderoso em nós é a nossa voz, é o que nós somos. E se a pessoa tá simplesmente replicando algo que o outro fez ou que as pessoas estão dizendo que tá dando certo, ela não está ouvindo de fato aquilo que ela é. Ela tá deixando de criar. Ela passou a ser uma cópia de outras pessoas. Só que vai muito além disso, ainda que esteja totalmente linkado com isso que eu acabei de dizer. Vamos trazer como exemplo pessoas que acabam postando só a vida feliz. Tudo que a pessoa posta é sempre como se a vida dela fosse perfeita. Só que não é. Só que isso é o que ela demonstra. Isso é o que a pessoa mostra nas redes. A vida real não é só aquilo ali que ela tá mostrando. E digo mais, às vezes não é nem que não é só aquilo ali. Às vezes não é aquilo ali. Ela está camuflando a vida dela e mostrando da maneira que ela gostaria que fosse, não da maneira que é. Tem isso. Mas mesmo que aqueles fragmentos da rotina da pessoa que ela poste lá toda feliz seja real, ainda assim não é a vida inteira dela. Ou então, a pessoa tem uma realidade totalmente diferente. Digamos, uma pessoa que ela tem muitos recursos financeiros, ela paga para alguém limpar a casa dela e tem quem ajude ela a cuidar dos filhos. Então, essa pessoa ela vai ter muito mais tempo, ela vai ter uma demanda totalmente diferente da sua, que muitas vezes não tem como demandar para outras pessoas e acaba tendo que dar conta da casa, dos filhos, de marido ou esposa, dos animais, de fazer comida e tudo mais. E aí você não percebe isso e a única coisa que você faz é sentir uma frustração, porque você se compara com a pessoa. Você acaba olhando para a vida perfeita e fala, meu Deus, tô na merda. Só que na verdade, você não está na merda, você está vivendo numa realidade muito mais real do que o conto de fadas que mostram nas redes. Tá conseguindo entender? E, cara, uma coisa vai levando a outra. Porque ao passo que você se compara, você se frustra. E aí vai gerar uma ansiedade. E aí a tua autoestima vai lá pra baixo. Então, é uma reação em cadeia, onde você vai de mal a pior. Simplesmente isso. E qual que é o papel do algoritmo em meio a tudo isso? Cara, você já sabe como é que funciona mais ou menos a coisa. Você gosta de ver vídeo de cachorrinho? O que acontece? Você vai dar mais engajamento para aquele vídeo lá. Aparecer um vídeo de cachorrinho, você vai ficar vendo. E você vai até o final quase. Nisso, o algoritmo do Instagram, ele vai entender o quê? Essa pessoa gosta de vídeo de cachorrinho, vou mandar mais. E aí, daqui a pouco, no dia seguinte, você abre o teu celular e você tá lotada de vídeos de cachorrinho que você adora. Então, é muito gostoso pra você ficar lá rolando a tela, certo? Sobre uma coisa que te faz bem, que você gosta. E qual que é o lance aqui? O algoritmo não busca conexão. Ele busca engajamento. Ele oferece dopamina rápido e barata pra você. E é por isso que você fica tão viciado naquilo. Então, assim, a ideia do vídeo não é culpar você por estar nesse ciclo vicioso, talvez. Porque essas empresas que trabalham com isso, eles são muito mais fortes do que nós, teoricamente. Porque é claro que existem meios da gente conseguir dominar isso, mas vou falar mais pra frente. Agora eu quero trazer um outro ponto pra vocês, que é o seguinte. Tenho quase certeza que você já ouviu falar na frase que todo excesso esconde uma falta. E é exatamente isso. Então, se você está vidrado na tela do teu celular, você tá camuflando alguma dor. Você tá fazendo isso. Então, aceita. A questão é, como eu falei anteriormente, o Instagram, ele te dá dopamina barata e rápida. Então, você está buscando por isso. Então, o que você está tentando compensar ao estar ali rodando a tela? Uma das maneiras de você começar a perceber isso é o seguinte. Sabe aqueles momentos que você, do nada, tá de boa lá e pega o celular e daí nunca mais sai de lá? O que você estava sentindo nesse momento quando você pegou o celular? É tédio? Muito provavelmente. Porque hoje em dia a gente aprendeu... Hoje em dia a gente desaprendeu a sentir tédio. E isso é muito preocupante, porque é algo importante você estar no ócio, você não ocupar os espaços vazios o tempo inteiro. Por que é sempre mais barulho? Querendo ou não, você estar vendo vídeos também é um barulho, também acaba sendo um ruído, muitas vezes. Então começa a perceber qual sentimento você estava sentindo
no momento onde, do nada, você pegou o celular pra ficar ali rolando a tela. Esse é um ponto, assim, inicial, que dá pra gente começar a entender melhor. Então, vocês já devem ter percebido que envolve, sim, o autoconhecimento. Não tem como fugir disso. Não tem. Aceita. Autoconhecimento é o princípio para você desvendar os seus mistérios, para você conseguir ter uma vida mais tranquila, com menos prisões. Começa no autoconhecimento. Um segundo passo que eu sugiro para você é estabelecer limites claros com as redes sociais. Porque presta atenção, enquanto você não fizer isso, você está vivendo um relacionamento tóxico com as redes. Exatamente, sem limites claros, uma relação tóxica. E é isso que você está vivendo sem perceber. E sabe o que é interessante sobre o fato de você não ter percebido que você estava num relacionamento tóxico? É a perda de consciência. Porque você não teve consciência disso. Gente, um dos papéis do algoritmo é fazer com que a gente perca a nossa consciência. Tanto é que você fica lá no celular, quando vê, meu Deus, passaram 2 horas, eu tô aqui. Você não pensa em outra coisa, você não faz um uso consciente daquilo. Então é uma coisa muito séria. Tanto que a solução, consequentemente, está na retomada da consciência. E uma coisa que eu sugiro para vocês também é fazer uma limpa. Não adianta você excluir o Instagram. Não adianta, porque se você entende que o Instagram tá sendo um vício porque você está querendo camuflar uma dor, se você excluir o Instagram, para onde que vai a tua fuga? Talvez você queira compensar numa coisa ainda pior. Na bebida, em alguma droga, eu não sei, na pornografia. Porque assim, se você tá querendo camuflar uma dor, então você tirando aquela âncora, aquela muleta, você vai buscar outra. Então não é a solução excluir. A solução é retomar a consciência e fazer um uso consciente daquilo. Porque a internet, como eu falei lá no começo do vídeo, ela é libertadora. Mas qual é o uso que a gente está dando? Que liberdade é essa se eu perco minha consciência? Então, a retomada da consciência com a ferramenta internet, cara, é o match perfeito. Você pode acessar muita coisa legal. Você pode... Cara, começa fazendo uma limpa em todo mundo que tá aí no teu Instagram que você não, sabe, tipo, não agrega, que tá ali só por educação. Cara, larga a mão disso. Que educação o quê? Se respeita, sabe? É muito de que, vai ofender o outro. Não, começa a se respeitar. Esse é um detox digital que faz sentido. Para de consumir coisa só porque, enfim, qualquer motivo que seja. Tenha um uso mais direcionado e consciente, estabeleça limites claros. Qual é o tempo que eu vou ficar aqui nessa rede? Como que vai ser isso? E é uma coisa particular. Para mim pode ser um período, para mim pode ser um tempo, para você outro. É o que faz sentido para você. Então, o importante é você perceber esses pontos que eu falei aqui. O fato de que se você tá viciado é porque você tá escondendo alguma dor. Se você não consegue ficar sem, as redes, meu Deus do céu, presta atenção nisso. Autoconhecimento para entender como você estava se sentindo quando você decidiu pegar o celular para ficar ali à toa. Entenda a importância do tédio. Muitas coisas interessantes e criativas surgem a partir do ócio. Então é importante a gente ter esse silêncio, não ocupar todos os espaços vazios com barulho, com informação. Não, se escuta. Quando é que você vai se escutar? Se a cada minuto de silêncio você quer colocar alguma coisa para cessar esse silêncio. Busque essa reconexão com você mesmo. Quais coisas você gostava de fazer e que talvez agora você não faça mais? Será que se você tirar algumas horas do tempo que você gastava rolando a tela para voltar a fazer isso, você não vai se sentir melhor? Eu tenho certeza que sim. Eu tenho lido muito mais. Vocês sabem que eu adoro ler, quem me acompanha aqui sabe disso. Ano passado eu li muito pouco, mas não coloco a culpa nas redes, até porque não foi por conta disso, foi por conta da uma mudança toda que teve na minha vida. Mas enfim, de qualquer maneira, eu ter colocado esse hábito novamente avivado no meu dia a dia me trouxe um bem-estar tão grande, eu me sinto tão bem lendo, e eu começo a perceber a minha evolução enquanto leitora, sabe? Isso é porque é o meu hobby, a leitura. Mas se o teu hobby é costura, se teu hobby é, sei lá, fazer algum esporte, cara, então você também vai perceber a tua evolução nisso. Eu tô falando aqui da minha experiência.
Então, por exemplo, eu coloquei como meta ler no mínimo um livro por mês esse ano. E já tô passando dessa meta, tô muito feliz por isso. Mais um exemplo, eu tô terminando de ler um livro agora. O livro tem 377 páginas. E eu li ele em 15 dias. Eu falo li porque acho que amanhã eu termino ele. Então, acho que vai dar isso daí. 15, 16 dias. Isso é uma métrica muito legal pra mim. Porque quando a gente vai perdendo o hábito, você demora muito mais pra você conseguir focar na leitura, qualquer barulhinho te distrai. Hoje em dia, eu leio no ônibus, eu leio em qualquer lugar, qualquer coisa, tempo que eu tenho, às vezes, mesmo no lugar que tenha barulho, eu consigo parar ali e ler e, tipo, silenciar o mundo, sabe? Silenciar tudo ao meu redor e me concentrar. E com isso, obviamente, eu consigo ler mais rápido. E eu não tenho pressa para ler, eu só percebo que realmente é um avanço. Percebo também o raciocínio que vai ficando mais aguçado. Então, são coisas que eu percebo que me fazem bem, que me trazem a sensação de progresso. Agora, se eu ficasse o tempo inteiro só vendo o progresso dos outros nas redes, você acha que eu me sentiria como? Entendeu? Então, assim, eu falo da comparação porque é algo que eu sei que muita gente tem. Graças a Deus, esse mal nunca me pegou. Muitas pessoas que eu admiro, eu olho num lugar de inspiração. Só que eu sei o quanto é difícil você não se comparar. Você tem que ter um senso muito profundo sobre você e sobre entender o que é você, o que é o outro e não se misturar nisso. Não entrar nesse espelhamento. Só que eu sei que para muitas pessoas isso é muito difícil. E eu não culpo ninguém de estar nesse lugar, porque de fato é um ambiente muito propício para isso acontecer. Acho que o que eu tinha para falar, basicamente, resumidamente, era isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem que eu me aprofunde em algum ponto específico aqui, comentem aqui que eu vou adorar fazer um outro vídeo para falar mais com vocês sobre isso, tá bom? Um beijo e até mais!